Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: sonho em que está descalço, a evolução das almas, para colaborar com a harmonia e o equilíbrio das polaridades feminina e masculina. Uma pessoa teve muitas vezes sonhos em que está caminhando sem sapatos pela rua. E isto é uma situação que no sonho lhe traz muita angústia. O que significa isto? Isto significa uma coisa muito boa. Quer dizer que você está se preparando para se desapegar das coisas. Andar sem sapatos quer dizer não estar apegada às coisas. Estar agindo com desapego. Se você está se sentindo angustiada, é porque você ainda está sendo preparada para isto. Essa preparação, às vezes, começa nos sonhos. Nós começamos a sonhar com as coisas. E ali vamos nos preparando. No plano astral, no plano etérico, no plano mental. E depois que estamos preparados nos sonhos, no caso desta, depois que ela anda descalça bastante nos sonhos, vai se preparando com isto internamente. Aí, no plano físico, na vida externa, começam a vir as provas do desapego. Mas aí ela já está preparada. Ela foi preparada enquanto dormia. E a pessoa pergunta: existe alma boa e alma má? Ou a maldade e a bondade são coisas apenas da personalidade? Bem, as almas evoluem. As almas não são perfeitas a princípio. E quando as almas vão evoluindo e vão se tornando perfeitas, elas vão se aproximando mais do espírito. E aí vão sendo absorvidas pelo espírito. Aí já estão preparadas para se introduzirem na aura do espírito e fazerem parte do espírito. Mas as almas começam em um estado primário, com a necessidade de se aperfeiçoar. Então as almas evoluem. Tanto assim que há pessoas que consideram a alma humana, isto é, a alma ainda em nível humano, muito identificada com o plano humano. E depois esta alma se torna uma alma mais espiritual, se torna uma alma mais sutil. Mas no início, ela mesmo como alma ainda está envolvida com a violência humana, com a separatividade humana. Ela está envolvida com isto, porque ela está encarnada neste material. Então, quando a alma ainda vive esses estados, nós chamamos de alma humana. E depois ela vai transcendendo esses estados. Vai purificando a ela mesma, vai inspirando os veículos a se transformarem. E aí ela vai se elevando, vai se erguendo, vai se aperfeiçoando. Tudo isso é a alma. Ela não nasce perfeita. Ela, como alma, surge e aí começa a sua evolução. A alma surge no reino animal, quando os animais se individualizam. Então uma alma, ela é uma alma animal no princípio. Depois, quando ela transmigra para o reino humano, ela é uma alma humana. Não é mais uma alma animal. Ela torna-se uma alma humana. E depois, então, no reino humano, ela tem toda a sua trajetória, até se tornar uma alma espiritual. Pessoa diz: vejo a necessidade de colaborar com a harmonia geral. Como fazer isto? Nós não podemos colaborar com a harmonia geral se não estamos fazendo harmonia em nós. Nós temos que fazer harmonia em nós mesmos. Isto é que é o assunto. Nós temos que nos harmonizar, temos que estar harmonizados. E aí nós vamos colaborar na harmonia geral. Quando nós somos harmoniosos, por onde nós passamos, nós vamos harmonizando as forças. Porque as forças são onipresentes. Forças involutivas, forças contrárias, forças em conflito, forças também em harmonia. Nós vivemos num campo de forças.
E por onde nós passamos, nós influímos nisto. Então nós não precisamos ter consciência de que forças jogam no ambiente, que tipo de forças estão ali. Você se põe em harmonia e entrando ali, você vai mexendo com aquilo, você vai harmonizando aquilo, você vai colocando aquilo em certos lugares. Mas é a sua harmonia que vai fazer isto. Então você tem que estar buscando a sua harmonia, porque aí por onde você passar, você vai fazer harmonia. A harmonia que é possível fazer. E isto é muito importante hoje, porque hoje está tudo muito tumultuado, muito caótico. Então, mais do que nunca, nós teríamos que estar harmonizados. Teríamos que zelar pela nossa harmonia. Porque aí, onde passamos, estamos trabalhando. Por onde passamos, estamos servindo. Não precisa nem saber o que está acontecendo ali, nem ter consciência disso. Você está harmonizado, você entra ali, você harmoniza as forças que estão no ambiente. E aí, se as forças daquele ambiente se harmonizam, vão ficando ajustadas umas às outras, vão se fundindo, vão se resolvendo, ali tudo vai se tornando harmonioso. Vocês podem ver isso se observarem a todo momento. Se vocês entram num lugar onde as pessoas estão agitadas, vocês veem uma cadeira fora do lugar, ela não tem muita presença. Mas se ali dentro tem pessoas harmoniosas, uma cadeira fora do lugar, fica uma dissonância ali dentro, você entra e vê logo. Porque ali há harmonia, as pessoas estão harmonizadas. Então até os objetos você os vê fora do lugar, se eles estiverem. Eles dizem que não é o lugar deles aquele, porque ali há uma harmonia, ali existe uma harmonia. Zelar por essa harmonia é você estar com isto presente, é você querer fazer isto e você ter isto como uma das suas prioridades, porque isso é a contribuição que você dá ao mundo direta. Onde você está harmonizando ou não. Então é um serviço isto. Você não precisa saber de nada, você se estiver harmonizada, você entra aqui e já coloca tudo em harmonia, já vai harmonizando. Pessoas que não estão harmonizadas, pessoas que estão em conflito, a sua presença vai ajustando isto tudo, vai irradiando isto tudo. Esse é um trabalho, é um serviço permanente nosso. Os animais sentem muito isto. Quando tem uma pessoa não harmoniosa, o animal logo sente. Os pássaros, os cães, os gatos saem até de perto, os cães vão para longe. Porque eles sentem o jogo de forças, eles sentem que as coisas balançam, que as coisas não estão equilibradas quando entra alguém. Ou podem também sentir o contrário, aí eles se aproximam. É sinal que está harmonioso. Certos animais são um termômetro para isso. Nós falamos de necessidade de harmonia, né? Falamos de necessidade de equilíbrio, mas isto é um longo caminho. Isto é um longo caminho e que passa por uma coisa que parece que não tem nada a ver com isto, mas tem. Que é nós respeitarmos a época da polaridade feminina do planeta. Porque a presença da polaridade feminina deve ser confirmada e fortalecida no planeta neste momento. Senão, não tem como haver harmonia. Harmonia de polaridades no planeta. Então, este reconhecimento da polaridade feminina, isto não vai beneficiar só as mulheres. Não só as mulheres vão ter oportunidades se a polaridade feminina vai se manifestar. Mas isto vai promover o equilíbrio planetário. Porque uma das razões do desequilíbrio planetário foi a longa etapa da polaridade masculina, em detrimento da outra. Então, se nós não temos esta consciência de que este é o momento da polaridade feminina, nós não conseguimos colocar nada em equilíbrio. Porque o equilíbrio planetário neste momento está também baseado nesta polaridade, que deve se manifestar, que deve se desenvolver e que deve atuar. E para a evolução dos nossos contatos,
do nosso relacionamento com os nossos irmãos do espaço, com as naves, com tudo isto que circula pelo planeta neste momento, a polaridade feminina do planeta é muito importante aí. Porque para receber tudo isto de especial que vem do espaço neste momento, precisa que a polaridade feminina do planeta esteja bem ativa. Porque é a polaridade feminina que é receptiva. Então, se nós não reconhecemos isto, e se nós ficamos naquela antiga ideia ou naquele antigo sistema que é a polaridade masculina, a que dirige, que é a polaridade masculina, a que vê, que a feminina não é assim, que a feminina é outra coisa. Enquanto nós tivermos este resíduo da época passada, em que a polaridade masculina era a mais proeminente, não pode haver equilíbrio, não pode haver harmonia. Para haver harmonia, então, num ambiente, precisa que naquele ambiente essas polaridades estejam pacificadas. Então, num ambiente misto, precisa que as polaridades estejam pacificadas. Claro que existe uma tradição de não estarem pacificadas. Vocês veem? Mesmo que as pessoas não tenham consciência, elas estão em antagonismo uma com as outras. E não sabem por quê. São as polaridades. Porque um é masculino e o outro é feminino, então ali cria-se um antagonismo. Por falta desta ligação, por falta desta consciência nova, da nova polaridade que está aí. E tem pessoas que têm este conflito mesmo dentro delas. Mulheres em corpos femininos têm conflito com a polaridade feminina. Basta que ela tenha uma alma masculina e ela está num corpo feminino para ela entrar em conflito com ela mesma, ou vice-versa. Basta que ela tenha uma alma feminina, está num corpo masculino, ela cria os maiores problemas com ela mesma. Este conflito de polaridades, isto é muito importante termos presente, porque é desta harmonia, é deste equilíbrio entre as duas polaridades, a consideração de ambas por igual. A polaridade feminina está para fazer uns certos serviços, a polaridade masculina, outros serviços. E para nós fazermos todos os serviços, nós precisamos ter essas polaridades em paz, ter essas polaridades unidas. Dentro de nós também, porque nós podemos ter uma na mônada, outra na alma, outra no corpo. Então precisa que isto esteja harmonioso, precisa que isso esteja pacífico em nós, para se poder realizar realmente a harmonia. Quem tem dificuldades com a outra polaridade não pode ser harmonioso. Não pode, mesmo que ele faça tudo para se harmonizar. Aqui é uma questão de polaridades. Ele tem que estar em paz com as duas. E não tem que fazer predominar neste equilíbrio a polaridade do corpo físico. Porque não tem que predominar, nenhum corpo tem que predominar. As polaridades têm que se unir. Nós temos que, no fim, acabarmos sendo andrógenos. Não sermos nem masculinos e nem femininos. Nós temos que ser andrógenos. Quem sabe quando, não? Mas, para isso, precisa que essas polaridades basicamente não estejam em conflito em nós. Então nós teríamos que realmente, se queremos ser harmoniosos, como esta pessoa quer, precisa harmonizar este homem e esta mulher dentro de si. E não se deixar levar por aparências, como muita gente se deixa levar pela aparência do corpo físico, ou se deixa levar por algum traço do temperamento, que é mais uma do que a outra polaridade. E nós temos polaridades em diferentes níveis. Trata-se realmente de ajustá-las, de harmonizá-las e, se possível, de fundi-las para se poder usar uma e outra no momento adequado, no momento em que o planeta precisar. Nós precisamos harmonizar as polaridades. Então, se você tem algum traço que você ache que é masculino, você o acolha. Você o acolha porque, juntando com o seu traço feminino, natural, do seu corpo, aquilo vai te fazer mais harmoniosa. Porque uma coisa só feminina, uma coisa só masculina, é um pouquinho unilateral em certos momentos. Então precisa que haja harmonia entre essas polaridades. Harmonia. E não ficar muito presa
a mentalidade masculina, a mentalidade feminina, soltar todas estas coisas. Porque a polaridade é outra coisa, outro sistema de se expressar. Bem, esse equilíbrio é muito necessário. Esse equilíbrio é muito necessário porque tudo isto, esta divisão entre homens e mulheres, é claro que se vai respeitar o corpo físico de um ser que é feminino e o outro que é masculino. Isso tem características, mas isto não tem que gerar oposição. Isso não tem que gerar diferenças, porque são coisas específicas de polaridades que devem se unir um dia. Quando formos andrógenos, o que seremos? Homens ou mulheres? Nem uma coisa nem outra. Estaremos acima destas coisas, dessas divisões. Estamos com isso sintetizado. Podemos estar no universo muito mais livremente. Bom, tudo isto gera muita oposição no campo mental. Principalmente se o mental tem a polaridade masculina. Se tem a polaridade feminina, já é um mental mais receptivo. Mas se tem a polaridade masculina no mental, então certas coisas podem gerar muita oposição. Observou-se que nem sempre as mulheres têm ajudado nisto. E isto é uma reflexão que se coloca, porque para nós estarmos em harmonia com as duas polaridades, as mulheres têm que ajudar nisto. Veja, logo que começou este movimento na Terra e que a hierarquia apoiou este movimento, o que aconteceu? Se criou o feminismo, Liga de Mulheres, quer dizer, todas estas coisas, que é a mesma coisa que os homens faziam. Onde se viu fazer movimento feminista? Isto é o mesmo que fazer movimento masculista. O que significa feminismo? Liga feminina, movimento feminino, o que é isso? Então houve aí um engano inicial. Se não fosse este engano do feminismo, a coisa estaria muito mais avançada, a coisa estaria muito mais equilibrada com tantos anos que se passaram de consciência desse trabalho. Então nós temos que ajudar neste sentido, não é? Vendo as almas e não ficar vendo se estamos diante de homens ou mulheres. Estamos vendo as almas que nem sabemos se aquilo é uma alma feminina ou masculina, porque ela não está visível, podemos não ter esta visão. Então, se nós começarmos a lidar com o outro como alma, nós vamos ser facilitados. Porque por mais que você queira lidar com o outro harmoniosamente, ali está sempre uma figura masculina ou sempre uma figura feminina. Isto vai evocar todas essas dificuldades. Porque um teve dificuldade com o pai, a outra teve dificuldade com a mãe. Então quando vê um homem, ela teve dificuldade com o pai, ela não sabe, mas ela projeta tudo do pai ali. E aquele pobre homem recebe todo esse esgoto, que foi a vida dela com o pai. Então isto é uma coisa que precisa realmente terminar. E não termina se você fica vendo como personalidade, se você fica vendo como ser externo. Não termina. Precisa ver como alma o outro. Porque você não tem acesso para saber se é alma feminina ou masculina, e aí tudo se harmoniza, tudo se equilibra. É ver o outro como alma. E aí você começa a transcender esta dificuldade do corpo físico. Que alguns têm muita dificuldade com isto. E não sabem. Não sabem porque são coisas que estão no subconsciente e não sabem. Isso é para ser unido, isso é para ser harmonizado, porque senão não se pode criar harmonia. Fica bem complicado criar harmonia. Isto não tem nada a ver com sexo. Agora, se tem sexo aí, então são outras coisas, mas não é isto. Isto não tem nada a ver com sexo. Isto não tem nada a ver com sexo. Nós estamos falando em nível de polaridades. Quem compreende deve fazer. Não pode esperar que o outro compreenda. Você tem que usar aquilo que você compreende, porque aí você vai ajudá-lo a se sentir, a se perceber. Então, as mulheres não devem fazer o que os homens fizeram na outra etapa, que eram mais ignorantes do que hoje, então fizeram.
Mas hoje nós não estamos mais naquele nível de ignorância. Então hoje nós podemos compreender que é o momento da polaridade feminina, mas quem está consciente na polaridade feminina não deve pretender que aquela prevaleça, como os homens fizeram. Os homens, na polaridade masculina, fizeram com que os homens prevalecessem. É há pouco tempo que as mulheres estão em certas posições, há muito pouco tempo. Os homens fizeram, os homens quero dizer, aqueles que estavam encarnados naquele momento, como homens, aqueles fizeram da sua polaridade uma preponderância. Esse erro não deve acontecer agora, porque a consciência já está mais ampliada. Então, quando se diz que é o momento da polaridade feminina, não quer dizer que as mulheres vão fazer o que os homens fizeram, isto é, preponderarem. Não, não. É o momento da polaridade feminina para todos. Isso não tem nada a ver com sexo. Se é o momento da polaridade feminina, todos os que estão em corpos masculinos aqui dentro estão também desenvolvendo esta polaridade que eles têm em algum nível do ser. Então não há predominância de mulheres. Há polaridade feminina em desenvolvimento. Isto não quer dizer preponderância da mulher, como foi a preponderância do homem. Por equívoco, hoje já não somos tão ignorantes mais. Nós todos, né? Homens e mulheres, não somos mais tão ignorantes. Então não confundamos a hora de uma polaridade com o predomínio daquela polaridade. Inclusive, a polaridade feminina, sendo sensível, sendo inclusiva, sendo intuitiva, ela vai perceber que não deve se sobrepor ao outro, a outra polaridade. Ela tem muito mais condições de fazer isso do que o homem, como característica. Então, a polaridade feminina não deve hoje querer preponderar, como a outra preponderou. A polaridade está aí, a polaridade hoje está desenvolvendo, mas incluindo a outra, se harmonizando com a outra, trabalhando com a outra. Isto é muito importante. Por isso é que as ligas feministas e movimentos feministas foram muito prejudiciais, porque começaram a fazer diferenças. Justamente a polaridade feminina, que é intuitiva, não tem que fazer diferença. São duas as polaridades. E ela que é tão intuitiva, não vai querer predominar sobre a outra. Vai dar campo para a outra, trabalhar com ela, se unir com ela. Isto é uma diferença muito sutil e que agora tem possibilidade de acontecer com as mulheres. Assim, o planeta também tem as suas polaridades. E a polaridade feminina do planeta também está bastante evidente. Tanto assim que você vê a acolhida que o planeta tem dado para as forças extraterrestres. Não podia haver forças extraterrestres aqui ajudando o planeta se o planeta não acolhesse. Porque o planeta, como ser, pode recusar estas coisas. Então, o planeta acolhe tudo isto. Então, é possível uma maior interação com o espaço. É possível um maior intercâmbio com o espaço. Hoje o planeta acolhe muitas forças do espaço. E por isso estamos com a consciência mais desenvolvida, porque estamos sendo muito ajudados, não? Por irmãos, por seres e por energias que vão muito além deste sistema planetário. O planeta também acolhe isto. A polaridade masculina ficou muito identificada com o poder. E a polaridade feminina não deve incorrer nesta mesma tendência, por ser agora a mais proeminente. Isto tem que ser resolvido. Transcendendo esse assunto das polaridades, você não dividindo muito as coisas, muitas coisas vão se unindo. Muitas coisas vão se unindo.